reinicio de onde eu parei aqui, sem precisar começar a aula tudo de novo. Então, você que está chegando agora aí, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui na nossa aula de inglês, do dia 27 de agosto. Essa aula é uma aula voltada para fazer o fechamento da videoaula que nós assistimos na semana passada, que eu indiquei para vocês assistirem na semana passada. Então, estou só fazendo aqui um fechamento dos 3 principais tópicos, né, discutidos nessa videoaula, para a gente poder dar um devido encaminhamento e irmos para a parte principal da aula, que é o mini simulado. Combinado? Então, você que está aí assistindo a partir de agora, seja muito bem-vindo e vamos que vamos, né? Eu já havia iniciado a aula falando de um dos 3 tópicos, que são os cognatos, né? Que o cognato, resumidamente falando, nada mais é do que uma palavra, um vocábulo, que ele tem tanto a escrita quanto o significado parecido com a palavra em português. E o falso cognato é a quebra desse ritmo, né? Que você tem uma palavra que se parece muito com a palavra em português, no entanto, não tem o mesmo significado, né? Daí, percebo o seguinte, né, que a problemática daqui do cognato, que eu quero trazer para vocês aqui, é o seguinte, se é possível obtermos uma resposta para uma determinada questão com base nos cognatos, né? Categoricamente, eu afirmo para vocês que, galera, eu não acredito que uma questão com base, né, uma questão no padrão do Enem, só com conhecimento de cognatos você consiga responder uma questão. Eu não acredito. Claro que, por exemplo, eu já elaborei questões onde o conhecimento de cognatos fazia o aluno responder aquela questão. Mas eu não acredito que uma banca tão séria, né, ela vai fazer uma questão desse estilo. Mas, claro, que o cognato, o conhecimento que você tem de cognatos, pode levar você a um entendimento, né? Pode levar você a eliminar possíveis questões que não são respostas. Mas daí você chegar à resposta só com os cognatos, não. Nota que o professor, ele conseguiu, né, trabalhar os cognatos, né, mas dentro de uma linha de raciocínio para chegar na resposta. Mas não foi tão somente o cognato, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer para você? Os cognatos da língua inglesa, na língua inglesa, em relação ao português, eles podem te ajudar, né, a formalizar um entendimento de um determinado texto em inglês, pode até te fazer dizer, essa aqui não é a resposta definitiva, não é, mas não vai te fazer chegar em uma resposta efetiva, né, de uma provável questão do Enem. Estou dizendo isso aqui porque a gente não tem que estar tentando tapar o sol com a peneira, né, galera? Todo mundo aqui é muito esperto, é muito plugado, sabe disso, né? Beleza? Mas que, de fato, o cognato, ele pode te ajudar, sim, vai te ajudar, com certeza, beleza? Aí, assim, um outro tópico pontuado aqui do professor, né, já indo aqui para o próximo slide, são os termos repetidos, né, o que é isso? Termos repetidos, né? São aquelas palavras que elas se repetem, né? Não só palavras. Às vezes, uma sentença, ela se repete bastante no texto. Às vezes, uma expressão idiomática, ela acontece muito nos textos, né? Então, esses termos repetidos, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é se você consegue identificar, né, consegue entender o significado dessa palavra, o entendimento da sentença, o entendimento da expressão, e o segundo caminho é você conseguir identificar que aquilo está se repetindo no texto, mas você não consegue identificar, né? Então, a gente já teve uma aula que, às vezes, você dividindo o texto em parágrafos, e você tentando buscar o entendimento dos parágrafos do texto, você consegue pegar um determinado trecho de um texto e conseguir dar um sentido, dar um entendimento sem sequer você precisar traduzir, né? Então, existe essa tática aqui, né, que eu trabalhei de uma maneira muito superficial com vocês em aulas anteriores, mas que às vezes pode funcionar também para os termos repetidos, né? Como assim, professor? Você secciona, né, um texto, digamos que seja um texto com 3 parágrafos, aí você divide os parágrafos e tenta criar um entendimento, né, pelo que você sabe do inglês de cada parágrafo, né? Então, quando você se depara com um determinado trecho do texto, você consegue, pela ideia que você já criou do texto, entender mais ou menos o que aquele trecho quer dizer, né? Dá para você fazer essa associação, né? Isso é uma técnica, né? Que é muito utilizada, né? E ela pode ser utilizada também para esses termos que se repetem quando você não sabe o que esses termos quer realmente dizer, quer efetivamente dizer
em português, beleza? Então, os termos repetidos são isso, né? Eles são muito recorrentes, né, pessoal? Em que? Letras de música, né? Então, o Enem já cobrou letras de música, né? Em poesias, né? O Enem já cobrou isso também, né? Então, assim, essa possibilidade dos termos repetidos, né? Quando caso vocês se deparem, né? Por exemplo, no Enem que vocês vão fazer daqui a alguns meses, caso vocês se deparem, vai que aparece a letra de uma música, né? Vai que aparece uma poesia. Então, e nessa poesia tem termos repetidos. Então, eu acho legal a gente observar. E nota que, na maioria das vezes que aparece uma música, uma poesia que tem termos repetidos, uma tendência muito, muito natural, né? Que a banca, ela resolva cobrar alguma coisa daquilo dali, né? Não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, né? Então, veja que o professor, ele citou, né, esse trecho aí, né? Eu não sei ao certo se é só um trecho ou se já é a poesia toda, né? Pray for peace, né? Então, ele nota que esse poema aí, ele se repete, né, no pray for peace, pray for peace, pray for peace, né? Então, nota que o professor, ele faz toda a tradução na íntegra, né, de toda essa poesia, né? E tem a questão, né? E nota que a questão, né, o comando da questão relaciona, né, justamente essa questão da paz, porque peace é paz, né? Então, veja, ó, que é muito comum a banca, ela lançar mão do termo repetido, né, para a própria questão, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para quem não assistiu a aula, que quiser assistir, e para quem assistiu a aula, a questão que fala sobre esse pray for peace, né, ele relaciona essa questão da paz, né, mas tem uma questão que ela tinha tudo para ser certa, ela tinha tudo para ser a questão que seria a resposta, porém, a questão não é a resposta correta, porque ele relaciona a paz com alguma coisa individual, alguma coisa intrínseca, né, que não necessariamente tem que ser esse estado de espírito, né? A paz é algo que, inclusive, tem que ser coletiva, né? Aí, quando acontece isso, galera, e nota, isso é muito comum nas provas de inglês do Enem. Como assim, professor? É muito comum. Esse termo que vira e mexe acontece quando você percebe nitidamente que tem duas respostas corretas, certo? Nas questões do Enem, a gente chama tecnicamente de distratores. Isso é um distrator. O que é um distrator? Um distrator, galerinha, é quando a gente percebe que tem uma outra possibilidade de resposta. Ou seja, o contexto faz com que exista duas respostas. E aí, professor, o que é que a gente faz? A gente segura na mão de Deus e vai? Não. Daí você vai prestar atenção no comando, porque é o comando da questão que vai dizer para você qual que é a mais correta, qual que é a que está de acordo com o entendimento da banca, né? Então, toma cuidado com esses distratores, que justamente o professor, ele menciona, e o distrator é justamente a relação da paz com um estado de espírito, algo individual. E, na realidade, a poesia, ela relaciona a paz como algo mais coletivo, né? Que é a resposta correta, só para resumir, né? Professor, por que você não colocou as questões? Que eu estou querendo aguçar a sua curiosidade para que você possa ou rever a aula ou assistir pela primeira vez a aula, certo? Porque é muito interessante essa aula dele, né? Mas o termo repetido, galera, você vai lançar mão dele em letras de música, em poesias, né? É uma coisa que eu adoraria que o Enem cobrasse, não cobrou ainda, mas sei lá, cara, alguma coisa dentro de mim disse que isso vai acabar acontecendo. É alguma poesia e prosa em inglês de alguma coisa que está em português, porque está muito em alta, né, a produção da língua portuguesa, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, tem muitos artistas que estão lá, né, então muita coisa de brasileiro está sendo traduzido ou está sendo produzido por brasileiro lá fora, né, e, caramba, seria tão interessante que o Enem trouxesse alguma coisa nesse sentido. Já pensou um trecho de um cordel, né, nosso, assim, algo bem nordestino, que foi produzido lá fora,
o Enem cobrasse? Cara, eu já tenho algum tempo que eu fico imaginando isso, e claro, vai que dá uma doida, isso acontece agora, né, no próximo Enem, aí vocês não vão pensar, caramba, o professor é meu irmão, pau da Deus, ele adivinhou. Não, eu não adivinhei, cara, eu tô só especulando, eu sequer tô dizendo que isso vai acontecer, mas às vezes eu imagino alguma coisa nesse sentido, né, então, assim, um cordel tem alguns termos que são repetidos, né, sobretudo nas estrofes, né, nas rimas, nas metrificações, né, então, caramba, ia ser muito legal e vocês poderiam utilizar a questão desses termos repetidos, né, para poder chegar em um entendimento, né, mas eu continuo com a seguinte problemática aqui para vocês. E aí, é possível obtermos uma resposta apenas meramente pela repetição das palavras, né, ou das sentenças, ou até mesmo das expressões? E aí, galera? Bom, eu já acho a possibilidade de você associar o termo repetido a uma resposta algo mais viável para você chegar nela, eu já acho, né? Ao contrário dos cognatos, que o cognato vai te ajudar, mas vai precisar de um conjunto maior, né? Vai precisar de um contexto, vai precisar de um vocabulário específico, vai precisar de um conhecimento de mundo, né? Mas o termo repetido em si, quando você conhece, né, ó, né, o termo repetido, você talvez consiga chegar na resposta. Mas, claro, você vai ter que lançar a mão de outras coisinhas, né, também. Mas é mais fácil você chegar numa resposta pelo termo repetido do que propriamente pelo cognato, né? Só para deixar isso muito claro para vocês, né? Aí, o último tópico que ele falou na videoaula, galera, foi sobre as pistas tipográficas. Nota, pista tipográfica, galera, é todo e qualquer parte, trecho indicativo do texto, né? Que você consegue perceber algo dele, que você consegue se contextualizar, né? Pelo texto, através dessas marcas, dessas pistas tipográficas, né? Então, uma pista tipográfica, ela pode ser números, ela pode ser símbolos, ela pode ser imagens, a própria fonte, né? A fonte de pesquisa, de onde o texto ele foi retirado, o gênero textual, então, tudo isso é pista tipográfica, né? Então, veja, o Enem, vira e mexe, ele adora colocar textinho assim, né? Tanto é, ó, que esse texto aqui, texto de questão do Enem, né? Então, olha só, galera, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um texto que é uma capa de uma revista apenas. Ponto, não é isso? E o que é que diz o texto? Aí a gente ignora nessa parte aqui, a gente nem precisa saber o que é isso. O que importa para a gente está aqui, ó, né? O que importa para a gente está na imagem, que é uma marca tipográfica. O que importa para a gente, galera, tá aqui, ó, nesse título, né, que a gente pode entender como sendo o próprio texto, né, galera? Então, isso aqui sim, as pistas tipográficas pode te dar um entendimento. Imagina você que você tem imagina você que você tem uma questão, uma determinada questão de um texto como esse, né, que você encontra aí, pessoal, um global warming, né, que a gente pode até considerar isso uma cognata, não é isso? O Enem, ele adora trabalhar com essas questões, né, galera, que são bem, como é que eu posso dizer, urgentes, né? Vira e mexe, ele cobra questões urgentes, né? Aquecimento global, economia enfraquecida, alguma minoria que está sendo explorada, né? Então, vira e mexe, acontece isso. Alguma questão mais polêmica que envolva gênero. Então, vira e mexe, o Enem, ele está trazendo essas questões mais urgentes, né? Aqui sim né? Porque o global warming, galera, por mais que seja um termo em inglês, todo mundo sabe que é aquecimento global, né? Então, ó, global warming, né? A gente pode considerar como sendo uma cognata, né? Mesmo não sendo, a gente considera como sendo uma... E a gente vê a palavra war aí, ó, guerra, né? War, que acredito que a grande maioria já sabia que era guerra, né? Então, se você chega a um entendimento, né, how to win the war on a global warming, né, como vencer, né, galera, a guerra, né, do aquecimento global, né? Então, nota que a capa aí da revista, ela associou, né, galera, essa temática urgente, né, que é o aquecimento global, tal qual uma guerra, né? Mas, assim, o comando da questão
ele deixa muito claro, né, para associar o texto com a imagem, né? Então, quando a gente faz a associação, né, nota que a gente vê aqui soldados, né, tentando erguer uma árvore que tinha tombado, né? Então, o comando da questão pede para fazer essa associação, depois vocês voltem lá e vejam isso, e você consegue perceber que, de novo, o Enem, ele traz essa questão de um distrator, né? Porque lá, o distrator que tem lá é que está associando as Forças Armadas, né, o Exército, como sendo uma instituição que está plantando árvores, né? Aí o aluno desavisado, ele fala, caramba, é basicamente o que eles estão fazendo aí, eles pegaram uma árvore, eles estão replantando aquilo ali, né? Aí ele vai e marca a questão. Isso, na realidade, ele é um distrator, né? Porque o aluno vê isso na imagem, mas o comando da questão pede para você associar a imagem ao textinho, ao título que tem ali, né? Aí, quando você associa a imagem ao título, aí você percebe que, na realidade, a associação que a banca, ela quer é que você diga assim, que o aquecimento global, ele tem que ser encarado como se fosse uma guerra, né? E que nós somos os soldados que lutam essa guerra, ou seja, a gente que tem que tentar combater isso daí, né? É a relação existente, né? Mas isso é um exemplo muito claro, essa questão do Enem aí, ela é um exemplo muito claro dessa questão dos distratores, né? Então, o aluno desavisado, o aluno que não se prepara para o Enem, o que é que ele faz? Eu vou estar nisso aqui, porque aqui tem a questão ambiental, tem o exército plantando, então vou marcar essa questão, né? Isso é um distrator. Não é que a questão está errada. Não, ela não está errada. Você pode até chegar a essa conclusão pela imagem, porém o comando da questão não pede isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses distratores que existem no Enem, que é muito recorrente no Enem. Combinado, galerinha? Então, vejam só, basicamente foi falado sobre isso, né, dessas pistas tipográficas, né, aí aqui eu pontuo para vocês, né, a questão dos distratores que eu já falei, né, e também o comando da questão indicará, desculpa, faltou o acento, indicará o que se quer como resposta, né, então, para a gente saber realmente, efetivamente, qual é a resposta, a gente tem que buscar justamente o comando da questão, pois é ele que vai dizer, não, o comando da questão pede isso, então você tem que relacionar. Então, você não tem que responder de maneira objetiva, você tem que fazer uma relação. Combinado? Assim, só para a gente poder fazer esse fechamento, aí, galerinha, seguinte, olha só. A gente tem aqui acho que foi do dia 13, eu passei esse mini simulado no dia 13 e, assim, a gente não chegou a discutir as questões, né, questão 1, questão 2, né, aí a questão 3, a questão 4, porque está indo rápido, professor, você não deu tempo para a gente analisar o que foi que houve. Na realidade, o que é que eu vou fazer? Vou subir, pessoal, eu preparei um material para vocês comentando essas questões. Eu boto o gabarito e vou comentando cada questão, certo? Porque o que, é que eu quero que vocês façam? Quero que vocês depois, né, se puderem, claro, né, ninguém aqui está sendo obrigado, dê uma olhada, né, no que você respondeu nesse mini simulado do dia 13, dá uma olhadinha lá e veja aí o que foi que você acertou, veja o que foi que você errou, né? Se você errou, leia o meu comentário da questão, né, para que você perceba o que é que você está errando, né? Então, eu estou tendo muito cuidado em elaborar esses comentários nas questões, porque, assim, eu quero que vocês façam, sobretudo, esse estudo individualizado, né? A gente não sabe quando que nós vamos ter uma aula presencial, então eu acredito que vai chegar um momento que nós, professores, vamos trabalhar muito, assim, essas questões, as questões comentadas, né, que a gente corrige, para ajudar vocês, né? Então, assim, eu estou começando a incutir isso, né, nas minhas turmas de terceira série, porque eu sei que se nós não voltarmos para o sistema presencial, essa vai ser uma forma muito efetiva da gente estar trabalhando também, né? Então, eu aplico o simulado para vocês, vocês respondem. Quando eu achar interessante, eu corrijo na sala as questões. Quando eu não achar interessante, eu entrego para vocês, eu coloco lá no Google Classroom, né, a correção comentário das questões. Não é tão somente o gabarito, o comentário das questões. Por que a letra A não está certa e por que a resposta é a letra B, né? Eu vou fazendo esse comentário. Eu estou me dando muito esse trabalho,
porque eu quero que vocês tenham um material, caso vocês precisem lançar a mão desse material no futuro, né? Eu quero que vocês tenham, né? Então, vamos se ligar nisso daí, certo, galerinha? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou encerrar aqui a gravação, beleza? Vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu parar aqui rapidão. Deixa eu interromper aqui a